Olá, pessoal do primeiro MA. Dando continuidade às nossas aulas de Química, aí em AD, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre equação química. Esse conteúdo ele está disponível nas páginas 52 e 53 para vocês e é um dos conteúdos mais importantes para vocês estarem aprendendo, porque nós vamos trabalhar com isso até o final aí do ensino médio, no terceiro ano. Então, iniciando um pouquinho sobre a equação química, né, vamos entender o que é isso. Então, equação química, a gente diz que é uma representação de uma reação química. E essa representação serve para poder deixar a equação um pouco mais fácil de se compreender e um pouco menor. Porque imagine se nós tivéssemos que escrever o nome de cada molécula no momento que a gente fosse montar uma reação química. Então, essa representação serve para simplificar, né? Para poder abreviar um pouco a maneira de estar visualizando e compreendendo como uma reação química funciona. Então, aqui, no primeiro exemplo, nós temos aqui duas moléculas, né, de água que, após a reação química, reage para formar o quê? Duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, isso é uma representação de uma reação química, da decomposição da água. Se vocês pensarem e observarem, é fácil de deduzir aí do que se trata cada uma das representações, né? Então, a gente faz o uso dos símbolos dos elementos na tabela periódica para poder representar. Então, além do símbolo, nós temos também esses numerozinhos que vêm depois de cada símbolo do elemento. E para que esses números servem, né? Eles servem para indicar a quantidade que eu tenho de átomos daquele elemento que eu estou me referindo. Então, se vocês observarem aqui, nós temos 2 átomos de hidrogênio, quando não tem nada é 1. Então, aqui tem 1 de oxigênio. Aqui tem 2 átomos de hidrogênio e aqui também 2 átomos de hidrogênio. Essa equação a gente pode dizer da seguinte maneira, né? Que 2 moléculas de água reagem para formar 2 moléculas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. E por que uma de oxigênio? Porque quando não tem nada aqui na frente, representa uma molécula. Se vocês começarem a observar agora nas equações químicas, quase todas elas vão apresentar este nome aqui, coeficientes estequiométricos. E o que seria um coeficiente estequiométrico? São esses números que aparecem antes de cada molécula, que vão indicar a proporção entre a quantidade de moléculas de cada elemento aqui dentro da tabela da reação química. Aqui nesse primeiro exemplo que eu coloquei embaixo para vocês podem perceber que nós temos aqui uma molécula de gás nitrogênio. Por que uma? Porque quando não tem nada aqui na frente, representa 1. Aqui nós temos 3 moléculas de gás hidrogênio e após a reação nós temos 2 moléculas de amônia, tá? Essa substância aqui é amônia, NH3. Embaixo eu dei um outro exemplo para vocês, né? Um pouquinho mais complexo, mas que representa da mesma forma os coeficientes estequiométricos. Então, nós temos aqui, ó, como coeficiente do etanol, né? Nós temos uma molécula de etanol. Aqui nós temos 3 moléculas de gás oxigênio. Após a reação química, nós temos 2 moléculas de gás carbônico ou de dióxido de carbono e 3 moléculas de água. Então, estes números que vêm à frente da molécula representam os coeficientes estequiométricos, certo? Agora
que chega a parte mais chata, né? Que todos os alunos reclamam, que não conseguem aprender direito. Chega lá, às vezes, no segundo ano, achando que não aprendeu o balanceamento das reações químicas ou das equações químicas, né? O balanceamento, ele é uma coisa simples de compreender, mas na hora de fazer é que complica um pouquinho. Então, o que é esse balanceamento? O que é balancear, né? Balancear é acertar a quantidade dos coeficientes estequiométricos, ou seja, aqueles números que estão à frente da molécula, fazendo com que o número de átomos de cada elemento eles sejam iguais, tanto antes da reação química quanto após a reação química. Então, aqui se aplica a lei de Lavoisier, né? Que nada na natureza ela se perde e nada é criado, simplesmente se transforma. Então é isso que um balanceamento nada mais é do que uma transformação de tudo que eu tinha antes da reação, só que de forma diferente, formando novos produtos. Então aqui como exemplo, nós temos a primeira reação química, ou a primeira equação química, né? Nós temos o gás nitrogênio no primeiro exemplo, na primeira molécula aqui, e nós temos o gás oxigênio. Então, o gás nitrogênio reage com o gás oxigênio para formar o óxido de nitrogênio. Não precisem se atentar aos nomes, que a gente vai aprender isso mais para frente, tá? Então, aqui essa reação química, a gente sabe que ela não está balanceada. Por que ela não está? Aqui nós temos 2 átomos de nitrogênio, sendo que após a reação química nós temos um átomo apenas. Cadê esse outro átomo? Ele se perdeu? Não, ele se transformou, só que por ela não estar balanceada, nós teremos que balancear. O oxigênio também, eu tenho 2 átomos de oxigênio, após a reação só tem um. Então, vamos a entender como funciona esse balanceamento. Se vocês observarem aqui, eu deixei em destaque para vocês em amarelinho, que eu coloquei aqui para balancear essa reação química o número 2. Por que 2? Porque se eu tenho 2 de nitrogênio antes e 2 de oxigênio antes, obviamente após a reação eu também tenho que ter 2 de cada um. E quando eu acrescento um número antes da molécula, serve para todos que vêm junto nessa molécula. Então, aqui esse 2 serve para o nitrogênio e serve para o oxigênio também. Isso significa que nós temos 2 átomos de cada um. É um produto diferente do que era antes da reação, porém as quantidades são as mesmas. Isso é fazer o balanceamento, isto é balancear. Nós acabamos de acertar o coeficiente estequiométrico dessa equação química. Observando mais um exemplo, nós temos aqui no primeiro o CH4 reagindo com o O2. Após a reação química, nós temos o CO2 mais H2O. Dá para perceber que essa reação não está balanceada, porque nós temos 4 átomos de hidrogênio, enquanto que do outro lado nós temos apenas 2. Então, só de observar um elemento e saber que ele não está balanceado, eu já sei que eu vou ter que fazer o balanceamento de todos os outros. Como que eu sei os números que a gente precisa jogar? Balanceamento é por tentativa, então a gente começa do número menor e vai aumentando à medida que esse balanceamento não está dando certo, né? Então, a gente sempre começa pelo número 2, porque o número 1 não vai fazer diferença, né? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu acrescentei o número 2 na frente do oxigênio e após a reação eu acrescentei 2 na frente da água. O que eu fiz? Então, se vocês observarem, o número que a gente coloca antes, que é o coeficiente estequiométrico, nós temos que multiplicar pelo númerozinho que vem depois. Então, neste caso, antes da reação química, nós temos 4 átomos de oxigênio, porque eu multiplico da frente com esse númerozinho que vem depois do oxigênio, né? Então, 2 vezes 2 é 4. Após a reação química, nós temos 2 átomos aqui de oxigênio. Como eu coloquei esses 2 na frente da água também, serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, eu tenho 2 aqui do oxigênio, mais esses 2 que eu coloquei aqui.
Então, 2 mais 2 dá 4, exatamente a quantidade que eu tenho de oxigênio antes da reação. Lembram que eu falei que o hidrogênio estava com 4 átomos e após estava somente com 2? Quando eu coloquei esse 2, também serve para o hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4. Então, ele já ficou com 4 átomos de hidrogênio, assim como antes da reação. E aqui o carbono eu não precisei mexer, porque o carbono já tem um átomo antes da reação e um átomo depois. E um último exemplo aqui, nós temos o ferro, o gás oxigênio, e eu tenho aqui formando um outro produto diferente do inicial, né? Também é uma reação que não está balanceada, dá para ver claramente. Antes da reação nós temos 2 átomos de oxigênio, que está aqui, e após a reação nós temos 3 de oxigênio. Antes tem 1 átomo de ferro e após eu tenho 2 átomos de ferro. Fazendo o balanceamento dessa reação, eu fiz o seguinte, eu acrescentei o número 2 à frente aqui desta molécula do produto que se formou, né? Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 2 do ferro, que vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Se eu fiquei com 4 de ferro após a reação, eu também vou ter que mudar o início, colocar 4 de ferro aqui. Já o oxigênio, quando eu coloquei esse 2, eu tenho que fazer 2 vezes 3, 6 de oxigênio aqui após a reação. E aí, automaticamente, eu tenho que acrescentar o 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6 de oxigênio, assim como aqui também. Aí, essa reação já está balanceada, certo? Aqui, para a gente explicar e, ao mesmo tempo, relembrar o conteúdo da aula anterior, que a gente consegue explicar o balanceamento através da lei de Lavoisier e a lei de Proust, que foi o conteúdo da aula anterior. Então, vejam que aqui está representado por bolinhas. Esse sistema de bolinhas, a gente diz que são a forma geométrica, né? Que vocês também irão aprender um pouco mais à frente. Mas, a fim de compreender a imagem, é bacana. Aqui, no primeiro momento, nós temos duas moléculas de água. Por que eu sei que são 2 moléculas de água? Porque aqui embaixo eu coloquei a representação da equação. Então, vejam que eu tenho 2 moléculas de água. Se são 2 de água, aqui está representado. Quem que aqui eu só tenho 1? Somente o oxigênio, né? Então, o oxigênio é essa bolinha vermelha maior. E o hidrogênio, como são 2, está representado pela cinza menor. Então, aqui eu tenho uma molécula de água e aqui eu tenho outra molécula de água. Então, são 2 moléculas de água. Que após a decomposição dela, ela não vira 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio? Então, tá aqui, ó, 1 de hidrogênio aqui e 1 de gás hidrogênio aqui. Então, se a gente multiplicar os 2, 2 vezes 2, 4. Aqui está os 4 átomos de hidrogênio. E aqui a mesma coisa, eu tenho 2 átomos de oxigênio que estão juntos por conta desse 2, que representam exatamente as mesmas coisas. Embaixo, né, aqui mostra a lei de Lavoisier, por quê? Porque tudo que eu tenho antes, eu tenho a mesma quantidade após a reação química. Lavoisier não disse na lei dele que as massas dos reagentes devem ser iguais às massas dos produtos formados após a reação química em um recipiente fechado ou sistema fechado? Então, é isso que isso aqui demonstra para vocês, tá? Então, nós temos 4, né, átomos de hidrogênio, após a reação também tem 4. E tem 2 átomos de oxigênio, que após a reação também tem esses 2. Embaixo, seguindo a lei já de Proust, se a gente quiser aumentar a proporção dessa equação química, a gente pode. É só seguir a mesma proporção. Então, vejam, em cima era 2, embaixo eu só coloquei mais 2. Então, ao invés de ter 2 como de cima, ficou com 4 moléculas de água. Após a reação, ao invés de ter 2 moléculas de gás hidrogênio, ficaram 4 moléculas de gás hidrogênio. Ao invés de ter uma molécula de gás oxigênio, embaixo ficou 4 átomos
de gás oxigênio, certo? Então, perceba que o balanceamento é uma forma também para se explicar as leis de Lavoisier e de Proust. Essa foi a aula de hoje e vai ter um vídeo adicional que eu vou ensinar para vocês como fazer um balanceamento de forma organizada em uma folha, que é uma dica para vocês poderem fazer esse balanceamento, certo? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail para professora.danibermudes@gmail.com. Obrigada.